A minha grande especialidade é conectar pessoas altamente relevantes em cada ramo de conhecimento, de experiências vividas ou de coisas que essas pessoas construíram. Tanto do lado das startups, quanto do lado dos investidores, quanto dos lados dos executivos do mainstream, que a gente sabe, várias das startups, por exemplo, aqui do Indicator, elas necessitam de conexões relevantes com o mainstream, porque, via de regra, são empresas business to business. E a gente consegue trazer essa riqueza, né, do meu trabalho aí como headhunter, que o meu trabalho é conectar as pessoas para que elas possam crescer e que as empresas que essas pessoas trabalham, tanto as empresas do mainstream quanto as startups, elas possam crescer no objetivo comum. Eu sou engenheiro formado pela Politécnica da USP, né, mas apesar dessa formação bastante técnica, né, meu primeiro trabalho que durou quase 10 anos, foi na consultoria de estratégia, que é a Strategy Consulting, em que eu trabalhei para mais de 50 empresas de grande porte, tanto empresas brasileiras quanto empresas multinacionais, né, em que eu pude aprender uma série de conceitos de gestão, de pessoas, de estratégia e de operações, né? Então eu tive essa longa carreira no Strategy Consulting, quando 10 anos depois me deu um grande estalo. E qual foi esse grande estalo? Eu queria me tornar de trabalhar com pessoas. Quer dizer, eu queria sair do hard side, que a gente chama, né, da altas análises, modelagens financeiras, modelagens estratégicas, para entender um pouco mais de gente. Foi quando eu decidi me tornar headhunter. Então, em 2008, eu saí da carreira do Strategy Consulting para a carreira de Executive Search Consultant, que se chama o Headhunter. E foi uma experiência, foi uma mudança drástica, mas muito feliz na minha carreira. Por 4 anos, de 2008 a 2012, eu trabalhei para aprender isso, então trabalhei em algumas das leading firms aqui do Brasil. E finalmente, em 2012, eu criei a minha empresa. Então hoje eu também sou um founder de uma empresa de recrutamento muito focada em CEOs. Então eu contrato presidentes e pessoas que estão postulando ao cargo de presidentes em grandes empresas brasileiras, empresas multinacionais. Normalmente as brasileiras são empresas em projetos de transformação da organização ou abertura de capital, e também para empresas listadas na B3 ou na Nasdaq, aí o que seja, né? Então eu me especializei, vamos dizer assim, na vida, na carreira e nos negócios dos CEOs, dos empresários e também do lado dos conselheiros de administração dessas grandes companhias. Mas como todo mundo, eu tenho também o meu lado B. Eu contei aqui para vocês do meu lado A. Mas o meu lado B, que é talvez onde nós vamos nos encontrar aqui com a Indicator Capital. E depois vocês vão ver que existe uma junção entre o lado A e o lado B, tá? Então o lado B foi o seguinte, também quase 10 anos atrás, quando eu fundei a minha empresa, CEO Infinitas, eu resolvi que eu ia trabalhar com jovens e jovens na área de impacto social. Então eu comecei a mentorar jovens em grandes universidades brasileiras, em grandes e relevantes projetos na área de impacto social, que hoje está um pouquinho na moda pela questão do ESG, mas eu já venho fazendo isso há quase uma década. E ajudando esses jovens a empreender socialmente, que é o que a gente chama, né? Ou muita gente chama no terceiro setor, e hoje tem um outro nome também interessante, o setor 2.5, onde eu ajudei esses jovens lá atrás a construir empresas de impacto, né? E tenho vários casos de bastante sucesso. Hoje sou conselheiro de praticamente meia dúzia ou de ONGs ou de empresas de impacto social. Mas em paralelo a isso, eu comecei a perceber que no impacto social existe muito empreendedorismo. E aí eu comecei a perceber que os skills das pessoas que
estavam empreendendo impacto social também eram totalmente aplicáveis ou replicáveis no empreendedorismo, aí o empreendedorismo clássico, o for-profit. Foi quando vários desses empreendedores sociais começaram a querer empreender no empreendedorismo clássico. Foi quando eu comecei de novo a mentorar esses jovens. E para tornar a história curta, eu já devo ter mentorado centenas de jovens nas principais universidades de ponta brasileiras. Então estou falando do INSPER, estou falando da Escola Politécnica, onde eu me formei, estou falando do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é o ITA, estou falando da Faculdade de Medicina da USP, em várias outras universidades de ponta, em que eu acho esses empreendedores, seja pelo lado do impacto social, que eu continuo procurando e mentorando, mas também no lado do empreendedorismo clássico. E aí foi onde eu investi, fiz meu primeiro investimento em mentoria numa startup, ela se chama Shopper.com.br e o Shopper, neste ano, ele está se tornando um unicórnio. Então, a primeira startup que eu identifiquei e mentorei os seus 2 founders, que eram ex-empreendedores sociais, mas que se tornaram empreendedores clássicos, ela está se tornando um unicórnio em 2022. Na sequência disso, eu fui criando outras startups, eu fui mentorando outros jovens e finalmente foi uma grata surpresa quando eu recebi aqui um convite, né, pelo Martin, que é lá da Poly também, do nosso ecossistema da Poly, para conhecer o Indicator Capital. E aí eu acho que teve uma junção de fatores muito interessante que eu falei quando eu junto o meu lado A, que é o lado de recrutamento de grandes executivos do mainstream, com o meu lado B, que é o apoio, mentoria, investimento e promoção dos ecossistemas de startups. Então hoje aqui na Indicator eu estou como um mentor nesse programa de Operating Partners, que eu acho que a Indicator foi muito feliz no início da construção desse ecossistema, onde eu tento ajudar no que eu conheço mais, né? Então tem algumas coisas que eu queria pontuar aqui para vocês. Talvez uma das primeiras coisas, né, na parte de estratégia e business modeling. Então, eu tive muita experiência no mainstream, mas também pivotei e criei algumas ideias e algumas startups mesmo, né, a partir das minhas mentorias. Eu também tenho bastante experiência em governança, gestão e liderança, tanto do lado do mainstream, mas também na construção dessas temáticas dentro de empresas que crescem muito, que são o caso das startups, né? E, finalmente, eu acho que eu posso aportar muito em 2 coisas altamente relevantes, principalmente nas startups. A primeira questão é na questão de pessoas, então na construção de times, né, e como esse time, você consegue transformar esses times numa cultura que faça sentido para aquele crescimento acelerado, para aquele propósito das startups, né? E, finalmente, na questão de mentoria em gestão, governança, modelos de negócio, pivotagem e temas mais relacionados ao negócio. Tem várias coisas que eu posso ajudar, né? Nessas temáticas de networking qualificado, como você, founder, você, co-founder, você, executivo da startup, né? Como você dar um upgrade, vamos dizer assim, na sua capacidade de construir, manter e fazer trabalhar para você uma rede de relacionamentos altamente efetiva. Eu acho que esse é uma das temáticas que eu consigo te ajudar, né? E eu também, obviamente, pela minha questão de pessoas, eu também consigo te ajudar em como estruturar times, né? Em como contratar melhor. Né? E contratar melhor não existe talvez uma fórmula mágica. Né? Contratar melhor tem muito a ver com você se entender um pouco mais e você entender o que é melhor para a sua companhia e o que é melhor para você. Né? Então, te dá algumas ideias em relação a essas temáticas.